O que Deus requer nos mandamentos 9º e 10º? Qual é a importância da verdade em nossas vidas? E onde começa o pecado em nós? Olá, meu nome é Gabriel Ramos e nesse vídeo eu quero compartilhar com você a 12ª pergunta do Catecismo Nova Cidade. Lembrando que nós estamos percorrendo um caminho nesse catecismo, compartilhando os fundamentos da fé cristã através de perguntas e respostas. Então, para você não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, eu te convido a se inscrever nesse canal, ativar suas notificações para continuar acompanhando. Nós estamos hoje na 12ª pergunta, encerrando o panorama que a gente tem feito, que a gente finalizou hoje, finaliza hoje, acerca dos 10 mandamentos, esse primeiro documento de fé, símbolo de fé do cristianismo, em que nós vamos percorrer ao longo das 52 perguntas do catecismo. Por isso eu te convido não somente a se inscrever no canal, ativar suas notificações, mas também para você ter um melhor aproveitamento desses vídeos, que você possa comprar o Catecismo Nova Cidade com seus devocionais em cada uma das suas perguntas, e você pode fazer isso através do nosso link na Amazon, porque assim você também está fortalecendo o nosso canal, ajudando o nosso canal através das comissões que recebemos a cada compra de livro ou de qualquer outro produto pelo nosso link na Amazon. Indo então direto ao nosso assunto de hoje, o que Deus requer no 9º e no 10º mandamentos. No 9º, que não mintamos, nem enganemos, mas falemos a verdade com amor. E no 10º, que sejamos felizes, não invejemos ninguém, nem nos ressintamos pelo que Deus tem dado a eles ou a nós. Então, vamos lá por partes. Primeiro, o 9º mandamento, que é não darás falso testemunho. E dentro desse mandamento, o catecismo ele aprofunda dizendo que não somente o nosso dever é testemunhar de forma verdadeira em um tribunal, por exemplo, ou quando inquirido por alguém, mas que nós não devemos mentir em hipótese alguma, mas dizer sempre a verdade em amor. E isso está em consonância não somente com o próprio Novo Testamento, mas no próprio Antigo Testamento nós já vemos isso, que esse mandamento não diz respeito somente a um testemunho oficial em um tribunal, mas a verdade deve acompanhar toda a nossa vida e a mentira deve ser sempre repudiada, o engano deve ser sempre repudiado. Nós lemos na Escritura que Deus é o Deus verdadeiro. O nosso Deus é o Deus verdadeiro. E Ele é um Deus de verdade, é um Deus que tem comunhão com a verdade, porque Ele próprio é a verdade. Nós vemos, por exemplo, em Romanos capítulo 1, versículo 18 e também no versículo 25, quando o apóstolo Paulo está falando sobre essa depravação do ser humano, essa queda humana rumo ao pecado e à idolatria, ele descreve como sendo uma supressão da verdade pela injustiça, como sendo a troca da verdade de Deus pela mentira, e isso levou à adoração e ao serviço a coisas e seres criados no lugar do Criador. Então, perceba que a origem da idolatria está a troca da verdade pela mentira. Em João capítulo 1, versículo 14, quando nós lemos sobre a encarnação do Verbo, da palavra, do Logos, o ápice da revelação do Deus invisível, que era a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, é descrito como alguém, o unigênito do Pai, que veio cheio de graça e de verdade. É por isso que mais à frente, no mesmo Evangelho de João, Jesus se descreve como sendo o caminho, a verdade e a vida. Portanto, Jesus é a verdade. E o próprio Jesus, que é a verdade, nos deixa a sua palavra, que é a palavra da verdade. Por isso que em João capítulo 17, ele intercede pelos discípulos, dizendo ao Pai, pedindo ao Pai para que os santificasse na verdade, e a tua palavra é a verdade. Ou seja, nós temos um compromisso como discípulos de Jesus com a verdade, em dizer sempre a verdade, em viver a verdade. Não somente nós não devemos mentir, como também não devemos enganar ou viver uma vida falsa, uma vida irreal.
E isso é muito importante num nível, em primeiro lugar, no nível individual, né? Nós, como discípulos de Jesus, devemos seguir a ética do reino de Jesus. E na ética do reino, o próprio Jesus disse que nós devemos sempre dizer a verdade ao ponto de dispensarmos qualquer necessidade de juramento. Nós não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra, nem por Deus, nem pelo templo, nem por lugar nenhum. Nós devemos sempre dizer a verdade. A nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. E o que fugir disso, o que for além disso, é procedência maligna, vem do maligno. Ou seja, a nossa boca deve sempre proferir a verdade, ao ponto das pessoas confiarem em nós, sabendo que sempre nós vamos manter a palavra que nós firmarmos com alguém. E isso é muito importante, mas não somente no nível individual, mas também no nível comunitário. Como sociedade, é muito importante que nós possamos construir uma sociedade de confiança. Uma sociedade saudável é uma sociedade baseada em confiança e que tem altos níveis de confiabilidade entre os seus integrantes. E a gente percebe que nós vivemos em uma sociedade hoje que não é nada saudável. Nós vivemos uma sociedade em que o capital social da confiança está cada vez mais escasso. Nós não confiamos nas palavras uns dos outros. Nós vivemos constantemente com medo de sermos passados para trás, de sermos enganados, de alguém querer levar vantagem em cima de nós. Então, nós vivemos em uma sociedade em que aquele que é malandro, aquele que engana o outro, aquele que é mais esperto, é visto como o herói, é visto como aquele que é virtuoso, que possui uma habilidade, enquanto aquele que é honesto, aquele que cumpre com a sua palavra, é visto como bobo. Isso não está mais longe, não tem como estar mais longe da lei de Deus do que isso. Porque o que a palavra de Deus nos ensina é que a nossa palavra deve ser direta, deve ser verdadeira, deve ser certa, deve ser confiável. E construir uma sociedade saudável passa, inclusive, por obedecer à lei de Deus. Por isso, ser um discípulo de Jesus, ser um filho de Deus, é naturalmente contracultural. Viver em uma sociedade que não é baseada em confiança, mas ser alguém confiável. É buscar seguir a ética do reino de Deus, não a ética da cidade dos homens. Por isso que o apóstolo Paulo diz que em Efésios capítulo 4, versículo 25, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. E, em segundo lugar, agora, né, já que já falamos sobre não dar falso testemunho, nós também temos o mandamento de não cobiçar, não cobiçarás. E o catecismo aprofunda esse mandamento, melhor dizendo, afirmando que a origem do problema da cobiça é uma falta de contentamento, de felicidade em Deus e uma inveja, um ressentimento por aquilo que Deus tem dado ao outro e não tem dado a nós. E pensando, meditando nisso e olhando para a palavra de Deus, nós percebemos que isso é verdade. Em Tiago, capítulo 5, versículo 13 e 15, diz que a cobiça é a origem da tentação ao pecado. O pecado começa em nós por meio da cobiça. Nós vemos isso, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer que estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Portanto, a cobiça dá lugar, dá luz ao pecado, dá origem ao pecado. Então tudo começa na cobiça. E quando nós olhamos para a história primordial da queda, né, o primeiro pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, nós percebemos que a cobiça está lá na origem. Eva, quando olha para a árvore, depois de ser tentada pela serpente, ela vê que a árvore parecia agradável aos olhos, agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável para dela se obter conhecimento. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 16, nós vemos um paralelo com isso, em que o João descreve aquilo que há no mundo como sendo a cobiça da carne,
agradável ao paladar. A cobiça dos olhos, atraente aos olhos. E a soberba da vida, ou a ostentação dos bens, é o desejo de obter o discernimento ou o conhecimento através do fruto. Então percebem que aquilo que provém do mundo e não do Pai está em paralelo com o que Eva sentiu lá no Éden. E é descrito como sendo cobiça. Cobiça da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida. Tudo começa na cobiça. E a cobiça é, na verdade, dizer para Deus que o que Deus fez, que o que Deus nos criou para nós, nos entregou, não é o suficiente, nem mesmo Ele é o suficiente. E como a nossa natureza ela tende a isso, né? Quando Adão foi questionado por Deus acerca do pecado, ele responde que a culpa não era dele, foi da mulher que o Senhor me deu. Adão não somente estava culpando Eva, mas culpando o Deus que criou e entregou Eva a ele. Nós também fazemos isso quando nós cobiçamos. Nós dizemos para Deus que o que Ele nos dá, e nem mesmo Ele é suficiente para nós. Por isso a cobiça ela é a origem para os demais mandamentos. A nossa insatisfação em Deus e na boa criação de Deus gera a transgressão dos outros mandamentos, é a origem dos outros pecados, da quebra dos outros mandamentos. Perceba, quando nós não descansamos o suficiente, quando nós, por um acaso, não guardamos um dia de descanso a Deus, o que nós estamos dizendo ao Senhor é que os dias, o tempo que o Senhor me deu, não era o suficiente, o tempo de trabalho, eu precisava trabalhar mais. Quando nós desonramos os nossos pais, nós estamos dizendo que os pais que o Senhor me deu não eram suficientes, eles eram maus, eles não eram bons o suficiente. Quando nós matamos, assassinamos alguém, nós estamos dizendo que aquele próximo não era bom o suficiente, ele merecia morrer, ele não merecia estar vivo, a vida que o Senhor deu a ele não era justa, não era boa o suficiente. Quando alguém cai em adultério, quando a traição ocorre dentro de um casamento, o que o homem ou a mulher que trai está dizendo implicitamente é que a esposa ou o marido que o Senhor lhe deu não é o suficiente para satisfazê-lo. Quando há o furto, a provisão de Deus não é o suficiente. Quando há a mentira, a verdade não é suficiente. A realidade que Deus criou não é suficiente. Todos os pecados envolvem, de uma forma ou de outra, ou têm na sua origem, a cobiça, a falta de satisfação em Deus e naquilo que Deus criou e nos deu. Deus é visto como alguém que não é galardoador, como alguém que não supre as nossas necessidades. E isso não está somente no paradigma, no arquétipo lá em Adão e Eva, mas isso aparece também na história de Israel. Israel no deserto sempre vivia ciclos, e esses ciclos eram de cobiça, de murmuração, ingratidão, rebeldia contra Deus, que davam lugar à idolatria. Se aquilo que Deus tem feito, tem provido, não era o suficiente, eles começavam a reclamar, a murmurar, a reclamar e desejar novamente voltar para o Egito. E a consequência natural é, se o que Deus está nos dando não é o suficiente, vamos procurar outro Deus. E eles caíam na idolatria, confeccionavam para si ídolos que não podiam fazer nada por eles. Isso acontece no episódio do maná e das cordonizes, isso acontece no episódio da água da rocha, em diversos momentos na trajetória do povo de Israel no deserto. É por isso que em Romanos capítulo 1, novamente, quando Paulo está descrevendo a depravação humana e falando sobre a queda, a idolatria, ele diz que uma das causas para isso é que nós não glorificamos a Deus como Deus e nem rendemos-lhes graça. Ou seja, quando nós não somos gratos a Deus, o fruto disso é cairmos na idolatria, é trocarmos o Deus verdadeiro por deuses falsos. Qual é o antídoto, então, para idolatria? Perdão, para também, né? Para idolatria de alguma forma, mas para cobiça. Se o antídoto para a mentira
é a verdade, e nós, como filhos de Deus, devemos viver na verdade, porque o diabo é o pai da mentira e aqueles que vivem na mentira são filhos do diabo. Então, o antídoto para a mentira é a verdade. O antídoto para a cobiça é o contentamento, a gratidão, a satisfação em Deus. E isso nós vemos em todo o Novo Testamento e em toda a Escritura. Nós vamos para o Salmo 136, versículo 1. O salmista nos convida, né, deem graças a Deus, ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 18, diz, deem graças ao Senhor em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em Filipenses capítulo 4, versículo 11 a 13, Paulo diz que ele sabe viver em qualquer circunstância, seja na bonança, na fartura ou na necessidade, na fome. Ele sabe viver porque o segredo de viver contente em qualquer situação é saber que ele pode passar por todas as coisas naquele que o fortalece. Deus nos fortalece, Deus nos dá forças e Ele é o suficiente em qualquer circunstância. Quando o apóstolo Paulo estava passando por um momento de provação terrível, diante de um espinho na carne, a palavra de Deus para ele era que a sua graça, a graça de Deus, lhe bastava. E o poder de Deus se aperfeiçoa, fortalece Paulo em sua fraqueza. Isso também é conosco. Diante do desejo mal, diante da cobiça, nós devemos nos firmar que Deus é suficiente, Ele provê para nós tudo o que nós precisamos. E por fim, em Colossenses capítulo 3, versículo 15 e 17, olha quantas vezes o apóstolo Paulo fala sobre gratidão. Ele diz... e sejam agradecidos, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem hinos, salmos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra e em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando-lhe sempre, por meio dele, graças a Deus Pai. 3 vezes o apóstolo Paulo, nesse pequeno contexto da vida comunitária da igreja, ele fala sobre ser agradecido, com gratidão a Deus nos corações e dar sempre graças a Deus Pai. A gratidão deve marcar a nossa vida, assim como também a verdade. Se essa reflexão fez sentido para você e te abençoou de alguma forma, eu te convido a curtir esse vídeo, a compartilhar esse vídeo com mais pessoas que também podem ser abençoadas por essas palavras e a deixar aqui nos comentários a sua opinião, as suas contribuições, aquilo que você entende sobre essas duas verdades que nós compartilhamos hoje, né? Sobre a importância da verdade e a importância da gratidão e do contentamento no nosso coração. No mais, muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o final, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.